Olá pessoal, professor Davidson. A aula de hoje é sobre o sistema circulatório. Vamos começar falando sobre a divisão do sistema circulatório. O sistema circulatório, para muitos autores, faz parte somente do sistema sanguíneo ou do sistema cardiovascular. Mas para nós não. Para nós, o sistema circulatório ele está dividido em sistema sanguíneo e sistema linfático. Vou explicar agora o sistema sanguíneo, onde nós vamos apresentar uma circulação cardiovascular. Primeira coisa que eu quero falar para vocês que existem duas circulações. Uma circulação profunda pelo sangue, ocorrida pelo sangue, e uma circulação superficial ocorrida pelo o sistema linfático pela linfa. E aí eu vou explicar primeiro a circulação sanguínea. Mas a principal mensagem dessa aula é a seguinte: quando eu quero fazer um trabalho em cima de uma circulação profunda, eu vou trabalhar com massagem sueca, com a massagem relaxante. E quando eu fizer um trabalho de circulação superficial, eu vou estar fazendo um trabalho de drenagem linfática, numa circulação superficial. Primeiro vamos entender o que significa a pequena circulação. A pequena circulação significa uma circulação onde que o sangue chega pobre em oxigênio no coração, vai para o pulmão e depois retorna para o coração. Isso significa pequena circulação. Coração, pulmão, coração. Sangue pobre em oxigênio, rico em oxigênio através da hematose, depois retorna ao coração rico em oxigênio através das 4 veias pulmonares. Agora vamos falar um pouquinho sobre a grande circulação. Aquela onde o sangue ele sai do coração, percorre todos os tecidos e depois retorna ao coração pobre em oxigênio. Essa é chamada a grande circulação, que para nós massoterapeutas, essa é a principal informação. Por que ela é a principal informação? Porque o sangue ele vai sair do coração, vai percorrer todo o organismo. Até pessoas que apresentem problemas de circulação, depois ele volta através das veias ao coração. Isso quer dizer o seguinte, que nós vamos fazer uma massagem que vamos respeitar o caminho da circulação. Trabalhando em cima do primeiro quadrante, que seria a parte de abdômen, tórax e braços, a parte anterior. Depois segundo quadrante, que é a região anterior. Depois terceiro quadrante, que é a região dos membros inferiores, região posterior. E quarto quadrante, a região da coluna vertebral e face, que seria onde o sangue retorna. Então, quando fala primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante da massagem, significa uma massagem que respeita o caminho da circulação. Então, quando nós falarmos em circulação sanguínea, nós iremos falar da melhor técnica para isso, que seria a massagem sueca, ao nosso ver, a massagem relaxante. Então, qualquer pessoa que apresente um problema de circulação, nós iremos trabalhar tanto a parte da circulação profunda sanguínea, quanto a parte da circulação linfática, que seria uma circulação mais superficial. Mas antes de falar disso, também temos que falar sobre os componentes e a divisão do coração. Quando nós falamos de coração, primeiro temos que entender que ele é um músculo cardíaco, é um músculo estriado. E ele possui alguns tecidos, que seria o pericárdio, um tecido mais externo, o miocárdio, que seria o músculo cardíaco, e o endocárdio, um revestimento mais interno. Na sua parte de componentes, o sangue ele vai chegar pela veia cava superior e inferior, vai acontecer a diástole, que é o relaxamento do coração, depois a sístole, que é a contração do coração, e pelas válvulas tricúspides, eles vão chegar no ventrículo direito, porque ele chega no átrio direito. Do ventrículo direito, pelo tronco pulmonar ou artéria pulmonar, né? Ele chega até os pulmões, ocorre a hematose, e depois da hematose, que é aquela troca gasosa de gás carbônico por oxigênio, o sangue retorna ao coração pelas 4 veias pulmonares. No átrio esquerdo acontece a diástole, relaxamento do coração, depois a sístole, e pela válvula mitral ou bicúspide chega no ventrículo esquerdo, que da artéria aorta percorre todo o organismo. E aí, quando percorre todo o organismo, vai seguir aquela sequência de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante, que foi explicado
um pouco atrás, né? E isso eu quero mostrar para os meus alunos o seguinte, que isso significa que toda pessoa que tem problema de circulação deve se trabalhar com massagem relaxante, massagem sueca, porque faz um trabalho em cima de circulação profunda, ok? É uma imagem que a gente vê bastante, todos os professores de anatomia, como é que fala aquela coisa? Aqueles cartazes de anatomia que são colados, ensinam dessa forma, né? Um sangue vermelho, que seria o sangue oxigenado, e depois um sangue azul rico em gás carbônico retornando ao coração. A massagem relaxante, ela tem na sua direção um caminho centrípeto. O que seria esse centrípeto? Sentido ao coração. Uma massagem relaxante, uma massagem sueca, ela tem na sua principal função o retorno venoso, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre elementos do sangue. O sangue ele possui glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaqueta. Os glóbulos brancos representam a parte de imunidade, os glóbulos vermelhos a oxigenação e a nutrição, e as plaquetas a coagulação do sangue. Essa parte é muito importante porque o sangue é um dos tecidos mais importantes do organismo, porque onde o sangue chega, chega a vida. E onde o sangue não chega, a morte e a disfunção. Eu fui fazer uma massagem nos membros inferiores de uma cliente, particularmente mais no pé, e estava totalmente frio aquela região. E eu fui fazendo massagem, ela estava falando que estava dormente, eu fui fazendo. Ela foi recuperando ali a vivacidade daquela região ali, sua parte funcional. Ou seja, o sangue passou a circular após a massagem. Então ela tinha um problema circulatório e através de estímulos de terapias manuais foi recuperada ali a irrigação sanguínea daqueles tecidos, ok? Sem o sangue chegar naquela região, não tem vida, ela não mexeu o pé, não sentiu o pé, enfim, o sangue ele faz tudo isso mais um pouco. Sobre a vascularização, é bom a gente entender o seguinte: a artéria ela conduz o sangue oxigenado. Ela faz seu processo de vascularização, né, de vasodilatação e vasoconstrição, por ela ter um tecido mais elástico, e por isso o nome PA, que significa o quê? Pressão arterial. As pessoas confundem PA com FC, que seria frequência cardíaca. A PA, ela verifica a pressão entre as artérias, que é aquela pressão diastólica ou sistólica. Uma pressão sistólica é aquela mais forte, a diastólica é aquela mais fraca, de relaxamento, que nós vimos quando vamos verificar a pressão de uma pessoa. Já a frequência cardíaca não, é o batimentos cardíacos por minuto. A pressão arterial ela é 12 por 8 e o batimento cardíaco por minuto em repouso ou sem fazer esforço varia entre 60 a 80 batimentos por minuto. Diferentemente das veias, que são mais fibrosas, tende a se romper com mais facilidade, e então vem as varizes. Os capilares sanguíneos são vasos de pequeno calibre que se encontram nas superfícies. Agora vamos falar um pouquinho do sistema linfático, da linfa, porque uma circulação é voltada para o sangue e a outra circulação é voltada para a linfa. São totalmente distintos seus caminhos. Enquanto o caminho do sangue é um caminho centrípeto, sentido ao coração, o caminho da linfa é um caminho sentido aos linfonodos, ou seria centrífugo. E quando a gente vai aprender a massagem relaxante, a gente vai ver que a massagem relaxante ela vai para um caminho e a drenagem linfática ela vai por outro caminho. Por quê? O sistema sanguíneo vai por um caminho e o caminho da linfa é outro caminho, que a gente vai aprender aqui agora, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: que o que é a linfa? A linfa ela é um líquido dos interstícios. Para quem não sabe o que é o interstício ou espaço intersticial, é aquele espaço que fica reservado no nosso corpo para o corpo estranho. Porque o sangue ele leva para o tecido oxigênio, nutrientes, imunidade, mas dentro do sangue vem muitos corpos estranhos, entre vírus, bactérias, excesso de proteína, gordura, que não é aquela gordura ruim, e o tecido ele não absorve. Ele deixa no espaço intersticial. E existe ali a linfa, um líquido dos interstícios, que combate esse corpo estranho através do seu processo de filtragem. E esse processo de filtragem seria o sistema linfático. O sistema linfático ele possui capilares linfáticos, que são vasos pré-coletores. Esses vasos pré-coletores ele conduzem a linfa contaminada até
o vaso linfático, por isso ele tem o nome de vaso pré-coletor. Nos vasos linfáticos, que já seria um vaso coletor, por vias aferentes, ele conduz a linfa até os linfonodos. O que seriam os linfonodos? Como um filtro, como um purificador, né? Existe um bebedouro. Imagina um bebê. Quando eu vou ensinar para os meus alunos sobre o sistema linfático, eu levo eles a sempre imaginar água, cano, rede de esgoto, filtragem, purificação, que é a maneira mais fácil de você entender e interpretar o sistema linfático. As vias aferentes do vaso linfático conduz a linfa contaminada, que como se fosse essa água que vem da rua contaminada, com cloro, com coliformes fecais e coisas semelhantes a esta, chega ao filtro. Mas o meu filtro, ele tem um filtro, no meu bebedouro ele tem um filtro e tem um purificador. E o linfonodo ele faz isso, ele filtra e purifica o líquido contaminado que estava no espaço intersticial conduzido pelos capilares linfáticos por pressão hidrostática. Então ele purifica, aí depois que ela fica purificada, a água não fica própria para consumo, a mesma coisa a linfa. A partir dela purificada e filtrada, ela fica própria como um agente imunológico dentro da corrente sanguínea. Então, a drenagem linfática, ela começa no espaço intersticial, que seria onde está o edema, aonde está o hematoma, e a gente vai conduzir ali uma massagem até o linfonodo mais próximo. E aí a gente tem que estudar os linfonodos mais próximos. E ali vai acontecer a filtragem e a purificação da linfa. Depois da linfa filtrada e purificada, por vias referentes, ela é lançada no vaso linfático novamente. À medida que ela é lançada no vaso linfático novamente, ela já age como um líquido ou um agente imunológico dentro da corrente sanguínea. Só que ela não chegou na corrente sanguínea ainda. E aí o que é a drenagem linfática nós fazemos, como estamos fazendo a drenagem linfática? Conduzimos a linfa até o linfonodo, depois conduzimos até os troncos e ductos linfáticos que nós temos no corpo. Aí os troncos e ductos linfáticos lançam essa linfa purificada na corrente sanguínea para ela agir no espaço intersticial como plasma sanguíneo, como agente imunológico, linfócito T, linfócito B, e enfim, como esse sistema imunológico que é o sistema linfático, né? Então, o que nós devemos prestar muita atenção no estudo do sistema linfático? A localização, principalmente, de onde estão os gânglios linfáticos. O que seriam os gânglios linfáticos? Uma rede de linfonodo. Onde tem maior concentração de rede de linfonodos, é onde vai acontecer a principal filtragem, que seria na região da virilha, que é onde está aqui os linfonodos inguinais, na região das axilas, onde tem aqui os axilares, e principalmente na região do pescoço, né? E aí, quando a gente estuda pescoço, a gente lembra logo dos principais linfonodos que tem na face. Esse estudo é de principal importância porque quando nós vamos fazer a drenagem linfática facial, a gente faz em cima dos linfonodos, né? E aí eu começo trabalhando na região jugular, subclavicular, submentoniana, submandibular, pré-auricular, posterior-auricular, occipital, temporal, e depois a gente vai fazer todos os trabalhos de drenagem linfática que a gente vai ver na prática. Mas aquelas pessoas que estudam anatomia, principalmente a do sistema linfático, ela vai ali com mais facilidade compreender uma drenagem linfática. Os linfonodos corporais. Os principais linfonodos corporais seriam quem? Nós começamos com maleolar, poplíteo, inguinal, ok? Carpal, cubital, axilar. Aqui nessa região external, jugular e subclavicular, ok? Esses são os principais linfonodos do corpo. Por incrível que pareça, trabalhar no corpo é mais fácil que trabalhar na face. Os linfonodos do corpo, eles são conduzidos, né? Não somente até o linfonodo, que só faz o processo de filtragem e purificação. Muito mais importante que isso é você levar os troncos e ductos linfáticos. Por quê? Os troncos e ductos linfáticos é que lançam na corrente sanguínea. Então, se eles não forem lançados na corrente sanguínea, não vai adiantar, ou o trabalho não vai ser tão eficaz assim. Então, um pulo do gato de uma drenagem linfática bem feita é você saber a localização dos linfonodos e saber a localização
dos ductos e dos troncos linfáticos. Eu costumo ensinar para os meus alunos o seguinte, que eles sempre, quando forem estudar o sistema linfático, eles vão ver essa imagem aqui, ó. E o que significa essa imagem aqui? Essa imagem significa o processo de drenagem dos ductos, ou seja, eu expliquei a eles como se fosse um prédio. Imagina que aqui fosse o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar, sexto andar e sétimo andar. Aí eu ensinei para eles assim, ó, do primeiro ao sétimo andar, esses canos recebem o esgoto dessa parte aqui, ó. Do primeiro ao sétimo andar, os canos recebem esse esgoto aqui, ó. Eu ensinei para os meus alunos assim. Agora, oitavo, nono e décimo andar, quem recebe o esgoto são esses canos aqui. Ok? Assim que eu ensinei aos meus alunos. O que eu quis ensinar para ele? Que o ducto torácico esquerdo recebe a linfa dos membros inferiores, do abdômen inferior, do abdômen superior esquerdo, do tórax esquerdo, do membro superior esquerdo e da face esquerda. Já o ducto linfático direito recebe a linfa do abdômen superior direito, tórax direito, membro superior direito e da face direita. Ok? Localização dos principais linfonodos e sempre aonde vai terminar a nossa drenagem linfática vai ser a região da virilha, região da axila e a região do pescoço. Grave isso é muito importante. Os órgãos do sistema linfático são os órgãos hematopoéticos, né? O que seriam esses órgãos hematopoéticos? Principalmente a medula óssea. São órgãos que produzem e regulam os agentes imunológicos. Por exemplo, dentro do osso existe a medula óssea que produz o sangue e produz também a linfa, né? No caso, o baço, o timo, esses são órgãos que regulam o processo ali de linfa no organismo. Então já são órgãos reguladores. Já tonsilas, as placas de Peyer, são órgãos que combatem o corpo estranho à medida que são passadas, né? Por exemplo, principalmente quando você vai mastigar o alimento, você está mastigando ali, já existem ali as tonsilas e adenoides já combatendo o corpo estranho naquele momento. E os linfonodos são órgãos que são filtros e purificadores de uma linfa contaminada que vem do espaço intersticial, que eu já expliquei mais atrás. Mas, professor, quando você fala que comprou um bebedouro e que esse bebedouro você comprou um filtro e você comprou ali um purificador, como é que para onde vai esse lixo? Por onde que sai esse lixo? De 6 em 6 meses ou em 12 meses aparece aqui um rapaz que faz a manutenção dos meus bebedouros. Então ele remove aquele purificador e traz um outro, ok? Mas no caso do corpo humano não funciona assim. Por quê? O corpo humano ele elimina as toxinas através do sistema urinário e do sistema tegumentar. Ou seja, esse processo vai acontecer pelas glândulas sudoríparas, por isso que nas axilas tem um cheiro mais forte que em outros lugares, e pelo sistema urinário. Porque quando o excesso de líquido, o plasma ali, a linfa purificada, cai na corrente sanguínea, são líquidos caindo na corrente sanguínea. E a função dos rins é remover o excesso de líquido da corrente sanguínea e também eliminando as toxinas. Ou seja, apesar do sangue fazer a sua primeira filtragem, que ocorre nos pulmões e nos rins, o sistema linfático faz isso pelos linfonodos, ok? Então existem alguns órgãos que são filtros em nosso organismo. Eu chamo eles de pulmão, de rins e de linfonodos, ok? Então, eu sempre, antes de começar a drenagem linfática, eu peço para a minha cliente beber 2 copos de água antes, 2 copos de água depois, porque eu percebo que o sistema circulatório, que é a união do sanguíneo com o linfático, vai ter ali grande eficácia quando tiver excesso de água nele. Então, antes da drenagem linfática, deve-se beber 2 copos de água e após a drenagem linfática, 2 copos de água. É um costume aqui que a gente faz aqui na clínica, ok? Então, para ficar bem claro, antes da drenagem linfática, beber água, após a drenagem linfática, beber água, 2 copos. Por quê? Para evidenciar a eficácia do sistema urinário trabalhando junto.
Segundo tópico, eu sempre faço a drenagem linfática antes da massagem. Por quê? A drenagem linfática trabalha os capilares superficiais, que estão no espaço intersticial. Se eu trabalhar com massagem profunda antes, eu vou estar anulando os capilares superficiais, né? Eu falo com os meus alunos que para se fazer faxina, né? Eu que fui do quartel, eu sempre falo isso. Eu não sabia fazer faxina, me chamaram lá para lavar a lixeira, né? Que eu tinha um comportamento muito bom. Falou, David, eu quero você lavando a lixeira sempre, né? E a lixeira era o pior lugar que tinha no quartel. E eu, quando eu vi aquela imensidão de lixo, eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a mangueira e vou lavar tudo. E aí, quando eu lavei tudo, aquela água transbordou e ficou com lama, com lixo, voltou com bicho, enfim. Aí o soldado antigo lá veio me orientar como se deveria fazer a faxina. Ele falou o seguinte, antes de você começar a faxina, primeiro você tem que limpar o ralo. Porque o ralo estando entupido, não adianta você lavar. Você vai colocar água e a água vai voltar. Então você tem que retirar o ralo, limpar o ralo, para depois você pensar em água. Essa é a primeira coisa. E segundo, você faz uma varredura superficial. Primeiro você varre, retira todo o excesso de lixo, e depois de você fazer uma varredura superficial, aquilo que você não conseguiu remover varrendo, você vai lavar e esfregar. Ou seja, desentope o ralo, faz uma varredura superficial, depois lava e esfrega. E aí eu trago essa ilustração para o sistema urinário, linfático e sanguíneo. Por quê? Quando você começa a drenagem linfática sempre de proximal para distal, sempre na região ali de troncos, ductos e dos grandes linfonodos, por exemplo, se eu for fazer uma drenagem linfática no pé, eu sempre começo na virilha. Por quê? A virilha seria o ralo. A virilha ali entupida, o trabalho não vai ser feito corretamente. Então, primeiro eu começo na virilha, desobstruindo todos os vasos ali, daquela região ali da virilha, desobstruindo tudo. Aí começo da coxa até chegar ao pé, se o meu problema for no pé, ok? E aí eu faço a drenagem linfática, que é uma técnica superficial. Terminada a drenagem linfática, eu emendo na massagem relaxante. Isso trabalhando só membros inferior. Isso eu peço para beber água antes, drenagem linfática primeiro, massagem relaxante segundo, só no membro inferior, na região anterior. Aí depois peço o meu cliente virar, faço na posterior da mesma forma. Começo lá em cima, próximo à virilha, desço da coxa, vou ali para a perna poplíteo e depois faço uma massagem relaxante ali, encerro a minha massagem para o sistema circulatório. Principais problemas do sistema circulatório: a hipertensão, que seria a pressão alta na parede das artérias. Por isso é bom que todo massoterapeuta ele verifique a pressão. A hipotensão, que é o oposto, que é a pressão baixa na parede das artérias. A trombose, que seria ali o processo de coagulação do sangue, que é uma contraindicação. Não pode fazer drenagem, massagem em pessoas com trombose, que esse trombo pode ir para o pulmão e até ocorrer um falecimento, ou alguma determinada parte trazer uma disfunção daquele órgão, daquela função. E o edema, que seria o popular inchaço. Essa foi a aula de sistema circulatório. É uma aula muito importante para quem é massoterapeuta. Espero que tenham gostado. Professor Davidson, até a próxima aula.